Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Caros irmãos e irmãs, no último programa nós falamos mais um pouco sobre as missões trinitárias. Nós vimos como toda a obra divina da salvação é comum às três pessoas. Vimos como existe uma doutrina chamada das apropriações, de modo que a criação é apropriada ao Pai, o Pai criou. A salvação é apropriada ao Filho, a santificação é apropriada ao Espírito Santo. Mas na realidade não é só o Filho que salva, a Trindade salva. Não é só o Espírito Santo que santifica, a obra da santificação é obra da Trindade. Então toda a economia divina é obra comum das três pessoas. Já que na Trindade existe uma única natureza divina, uma única essência divina, assim existe uma única operação. Então nós não falamos que o Pai, o Filho e o Espírito Santo são três princípios das criaturas. Eles são um único princípio. No entanto, é fato que cada pessoa divina, ela realiza essa obra comum segundo a sua propriedade pessoal. O Pai age enquanto Pai, o Filho enquanto Filho, o Espírito Santo enquanto Espírito Santo. Então, a Igreja vai confessar, na mesma linha do Novo Testamento, que nós cremos que um Deus e Pai, do qual todas as coisas são, um Senhor Jesus Cristo, mediante o qual são todas as coisas, um Espírito Santo em quem são todas as coisas. É uma citação do Segundo Concílio de Constantinopla, no ano 553. São, sobretudo, as missões divinas da encarnação do Filho e do dom do Espírito Santo que manifestam as propriedades das pessoas divinas. Estamos no parágrafo 258. Chegamos então agora ao parágrafo 259. Obra ao mesmo tempo comum e pessoal, toda a economia divina dá a conhecer tanto a propriedade das pessoas divinas como a sua única natureza. Vejam que interessante. A obra da salvação, ela é ao mesmo tempo comum às três pessoas, mas realizada de modo pessoal por cada uma das pessoas. E essa obra nos dá a conhecer como são as pessoas divinas no seio da própria Trindade. Toda a vida cristã é comunhão com cada uma dessas pessoas divinas. Nós nos relacionamos com o Pai, com o Filho e com o Espírito Santo de maneira diferente. E nós não queremos nunca separar essas pessoas. Aquele que rende glória ao Pai, o faz pelo Filho, no Espírito Santo. Quem segue a Cristo, o faz porque o Pai o atrai. João 6, versículo 44. Ninguém vem a mim, diz Jesus, se o Pai não o atrair. E o Espírito Santo é aquele que nos impulsiona a essa glorificação do Pai, a aceitação de Jesus como Senhor. E chegamos então ao parágrafo número 260. O fim último de toda a economia divina é a entrada das criaturas na unidade perfeita da Santíssima Trindade. Jesus, na sua chamada oração sacerdotal, apresentada no capítulo 17 de São João, vai dizer: Pai, que eles sejam um, como eu e tu somos um. Dei-lhes a glória que me deste, para que eles estejam em mim e eu em ti. Então, a nossa finalidade última é a entrada nossa na unidade perfeita da Santíssima Trindade. No entanto, desde já, nós somos habitados pela Santíssima Trindade. Diz Jesus, Evangelho de São João, capítulo 14, versículo 23. Se alguém me ama, guardará a minha palavra, meu Pai o amará, e nós viremos a ele
e faremos nele a nossa morada. Somos templos do Espírito Santo, ou, melhor, somos habitação da própria Trindade. Isso deveria realmente nos deixar profundamente contemplativos, agradecidos, porque o eterno cabe em nós, o infinito cabe em nós. O fato de Deus vir e fazer de nós a nossa morada, a sua morada, não nos desintegra, não nos faz desaparecer, não nos aniquila. Né? Nós cabemos, a Trindade cabe em nós. E aqui nós temos uma citação de Elizabeth da Trindade, uma santa carmelita, aliás, beata, né? Carmelita, que se dedicou muito à reflexão sobre a Trindade. E ela tem essa oração tão bonita. Ó meu Deus, Trindade que adoro, ajudai-me a esquecer inteiramente de mim para firmar-me em vós, imóvel e pacífica, como se a minha alma já estivesse na eternidade. Que nada consiga perturbar minha paz, nem fazer-me sair de vós, ó meu imutável, mas que cada minuto me leve mais longe na profundidade do vosso mistério. Pacificai a minha alma, fazei dela o vosso céu, vossa amada morada, o lugar do vosso repouso. Que nela eu nunca vos deixe só, mas que eu esteja aí, toda inteira, completamente vigilante na minha fé, toda adorante, toda entregue à vossa ação criadora. Vejam a profundidade de uma oração de alguém que consagra toda a sua vida a ser uma adoradora da Trindade. E com isso, meus queridos, nós terminamos mais um parágrafo do nosso catecismo, o parágrafo que trata da revelação da Trindade. Basicamente, tudo isso foi desenvolvimento do primeiro trecho do credo, creio em Deus Pai. Então, fomos batizados em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. O mistério da Santíssima Trindade é o mistério central da fé e da vida cristã, a fonte de todos os outros mistérios, a luz que ilumina os outros mistérios. Vimos como, ao longo da história, a Igreja foi inclusive criando um vocabulário próprio para falar da Trindade, justamente porque essa verdade, seja a divindade do Filho, seja a divindade do Espírito Santo, eram negadas por pessoas várias ao longo dos séculos, o que obrigou a Igreja a refletir, a criar um vocabulário muito próprio, como, por exemplo, quando ela fala de natureza divina, de substância, o Filho que é consubstancial ao Pai, o Espírito Santo que procede do Pai e do Filho, então o conceito de processão, o Filho que é gerado pelo Pai antes de todos os séculos, então o conceito de geração, o conceito de pessoa, um só Deus em três pessoas, em Jesus duas naturezas, uma única pessoa. Tudo isso, vocabulário tirado da própria filosofia da época, mas que cumpria essa dupla função de levar a Igreja a penetrar cada vez mais no sentido maior da sua própria fé. Ninguém ama aquilo que não conhece. Então, é a busca do amor e do conhecimento que leva à contemplação e, ao mesmo tempo, refutar aqueles que esvaziavam o sentido maior da nossa fé católica. No nosso próximo programa, nós vamos ver os parágrafos que o Catecismo apresenta como resumo dessa parte. Que o Senhor nos abençoe, nos livre de todo mal e nos conduza à vida eterna. Amém.